Sabe, quando a gente pensa numa briga, parece tudo muito simples, né? Alguém ataca, outra pessoa se defende. Mas e se a ameaça for só imaginação? E se a defesa for tão forte que acaba virando um novo ataque? Pois é, a lei da legítima defesa é um verdadeiro labirinto cheio de percepções e reviravoltas. E hoje a gente vai explorar os cantos mais inesperados dessa história. E para começar, já vamos com uma pergunta que parece até um nó na cabeça. Como é que a lei lida com uma defesa contra uma ameaça que, na verdade, nem existe? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Bom, para a gente desatar esse nó, primeiro a gente precisa conhecer as ferramentas que a lei nos dá. A legítima defesa não é uma coisa só, preto no branco. Ela se divide em três tipos diferentes e entender a diferença entre eles é a chave para desvendar esse mistério todo. Olha só a primeira, a legítima defesa putativa. Imagina o seguinte: alguém, num lugar escuro, põe a mão no bolso para pegar o celular. Mas outra pessoa, vendo aquilo, pensa, é uma arma. E aí reage. A ameaça não era real, sabe? Foi um puro erro de percepção. É exatamente disso que a defesa putativa trata. Agora a segunda, que é a legítima defesa subjetiva. Aqui a coisa muda um pouco. A ameaça até existe, é real, mas a reação foi exagerada, foi desproporcional. A pessoa não se enganou sobre o perigo, mas errou na medida da defesa. E aí ela se pergunta, será que naquela pressão toda, no calor do momento, qualquer um não teria exagerado também? Percebe? Não foi um erro de percepção, foi um erro de julgamento. E por último, tem uma que é fascinante, a legítima defesa sucessiva. Pensa só, uma pessoa está se defendendo, ok, mas ela exagera tanto, mas tanto, que ela mesma se torna a nova agressora. E aí, a pessoa que era o agressor original ganha o direito de se defender desse acesso. É uma inversão total de papéis, uma loucura. Então, só para a gente amarrar as ideias, a defesa putativa é sobre ver um perigo onde não tem. A subjetiva é sobre reagir com exagero a um perigo que é real. E a sucessiva, bom, ela acontece quando esse exagero dá a outra pessoa o direito de se defender de volta. São três cenários muito, muito distintos. Certo. A teoria está na mesa, mas e na prática? Agora a gente vai pegar esses conceitos todos e jogar no meio da confusão do mundo real, com um estudo de caso para ver o que acontece quando eles se chocam. E aqui vem a grande pergunta, aquela que dá um nó na cabeça. Pensa bem, é possível que uma pessoa, agindo numa defesa baseada na imaginação, ataque legalmente outra pessoa que está agindo numa defesa totalmente real e justificada? Vamos desenhar essa cena. Primeiro, um filho começa uma briga, uma agressão injusta. O outro homem, claro, se defende. É direito dele. Isso é legítima defesa real, clássica. Só que aí, o pai do rapaz que começou a briga chega e vê o quê? Vê só a segunda parte da história, o filho dele apanhando. Na cabeça do pai, ele está salvando o filho de um agressor. Ele reage, mas com base numa percepção completamente distorcida da realidade. E aqui, gente, está o pulo do gato. Na defesa putativa, a verdade objetiva, o que de fato aconteceu, importa menos do que a percepção de quem agiu. Para a lei, o que o homem fazia era justo, era legítima defesa. Mas para o pai, aquilo parecia uma agressão terrível. E é a mente do pai, naquele exato momento, que a lei vai analisar para julgar o ato dele. E isso tudo acaba levando a gente para outra pergunta fundamental. Se as percepções podem ser tão diferentes, tão opostas, será que as duas pessoas numa briga podem, ao mesmo tempo, alegar legítima defesa? A pergunta é bem direta. É possível que duas pessoas, trocando agressões, estejam ambas, perante a lei, agindo em legítima defesa? E a resposta da lei para isso é um sonoro e definitivo nunca. Essa ideia de defesa mútua, de defesa recíproca, é na verdade um mito jurídico. E o motivo para isso é bem simples e lógico. A lógica é a seguinte: para existir legítima defesa, precisa ter, antes de tudo, uma injusta agressão. Quem começa a agressão injusta não tem como, por definição, dizer que está se defendendo de algo injusto, certo? Esse direito é só de quem foi atacado primeiro. Não tem como as duas partes terem esse direito ao mesmo tempo. É matematicamente impossível, juridicamente falando. E tudo isso nos traz para a palavra-chave que conecta todos esses pontos: excesso. É aquela linha fininha, quase invisível, que separa uma defesa justa de uma nova agressão. Uma defesa legítima é uma resposta equilibrada, moderada, proporcional. Já o excesso, bom, o excesso é quando essa resposta passa do ponto, vai longe demais. E no exato momento em que a defesa vira excesso,
ela deixa de ser legítima e se transforma ela mesma numa nova agressão injusta. E isso pode virar o jogo completamente. E essa citação resume perfeitamente essa reviravolta. O excesso de quem estava se defendendo pode, na prática, devolver o direito de defesa para o agressor original. É nesse momento que nasce a tal da legítima defesa sucessiva. O jogo vira de uma maneira impressionante. E no fim, a gente fica com essa reflexão. Numa situação de pânico total, que se resolve em frações de segundo, como é que se mede com precisão de balança a fronteira entre uma defesa necessária e um excesso que pode ser fatal? Essa é a maior dificuldade de todas: aplicar a lógica fria da lei ao caos de uma situação humana real.